Então, queridos amigos e irmãos, nosso sincero e fraternal boa noite. É uma alegria imensa para nós retornarmos a essa instituição que nos acolhe tão bem, que nós temos amigos tão queridos no nosso coração, e por saber do trabalho e da seriedade com que as tarefas aqui são conduzidas e realmente alinhadas com os propósitos da espiritualidade superior do Evangelho do Cristo. Então, o encontro dessa noite seja um encontro de corações que queiram se transformar e se voltar para o bem. Nossa conversa vai ser em torno das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é uma parte do Sermão da Montanha do Evangelho de Jesus e que ela tem vários aspectos importantes para nós analisarmos e estudarmos e que reflete bem na nossa condição de aprendizes, de espíritos que caminham para a evolução, que estão a caminho da luz. Nós trazemos essa imagem inicial do pastor e das ovelhas, lembrando, ergo bono pastor sum, eu sou o bom pastor, nos diz Jesus, e que a montanha de onde ele sobe a fim de trazer os ensinamentos é o local ideal. É o símbolo como se a montanha fosse um local de evolução espiritual, onde nós estamos na base, vamos escalando até chegar à meta, que é a nossa evolução. Então Jesus sobe ao monte, se eleva espiritualmente a fim de trazer a mensagem para nós. É tão importante nós estudarmos as bem-aventuranças. Eu sou tão grato à oportunidade que nos foi feita de falar sobre esse tema em algumas vezes, porque muitos de nós já leu, acredito, diversas vezes o Sermão da Montanha. E quando nós somos convidados a falar a primeira vez, nós tivemos a oportunidade de estudar, esmiuçar esse tema. E a gente descobriu o verdadeiro tesouro. Tanto que Gandhi, o Mahatma, que era um guru indiano, certa feita disse que se todos os livros da humanidade desaparecessem do dia para a noite e restasse somente as 8 bem-aventuranças, a humanidade ainda teria esperança. Então aqui nós podemos dizer, há um roteiro que nós podemos desenvolver para a nossa evolução espiritual. Nós temos 8 bem-aventuranças e na nossa reflexão nessa noite nós vamos nos basear nesse livro, Código do Monte, escrito pelo Dr. Sérgio Lopes, médico psiquiatra espírita de Pelotas, editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Federação Espírita Brasileira, uma parceria, em que ele faz uma associação muito interessante. Nós temos 8 bem-aventuranças e nós temos 7 a 8 centros de força. Centro de força é os chakras, os nossos poros perispirituais. Os hindus dizem que nós temos 7 principais. A doutrina espírita, André Luiz nos diz que nós temos 8. O André Luiz é um espírito que trouxe diversas mensagens através de Chico Xavier. Diz que nós temos 8, o esplênico. Nós temos 8 bem-aventuranças e 8 centros de forças principais. O interessante é que cada virtude que Jesus nos propõe desenvolver em cada bem-aventurança, em ordem, é como se ela tivesse uma ligação, fosse correspondente a um centro de força. A primeira bem-aventurança como o primeiro centro de força e assim sucessivamente, como se o nosso corpo também fosse uma montanha que deveria ser escalada, da primeira à 8ª, sucessivamente. É claro que cada bem-aventurança ela não é isolada. Você não tem que desenvolver uma virtude para desenvolver a outra, mas de uma forma didática nós podemos compreender assim a grandeza de Jesus nesses ensinamentos. Então, o nosso convite hoje é para a gente escalar uma montanha. A montanha de nós mesmos. A primeira bem-aventurança está lá em Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para nós iniciarmos a escalada, qual é a primeira virtude que Jesus nos propõe a desenvolver? Nos parece ser a humildade. Interessante, humildade vem de humos, que quer dizer terra. Ser humano vem de humus, que também quer dizer terra. O nosso primeiro centro de força, o primeiro chakra, que está na nossa base, o centro de força básico, também chamado de centro de força terra, porque ele vai captar as energias oriundas da terra. Então a primeira virtude que nós temos que desenvolver é a humildade. Então nós fazemos a pergunta, sendo o orgulho o oposto da humildade, por que o orgulhoso não evolui?
ou se evolui pouco, vamos dizer assim. Porque o orgulhoso, ele já se acha autossuficiente e não se abre para novas oportunidades. Se nós temos que fazer essa reforma íntima, se nós temos que nos conhecer a nós mesmos, a fim de alcançarmos a evolução espiritual e resistirmos às tentações, conforme está na questão 919 de Livro dos Espíritos, como é que eu vou saber o que eu tenho que reformar se eu não consigo identificar em mim os meus pontos fracos? Se eu vou reformar uma casa e não sei onde é que ela está com defeito que eu tenho que melhorar, como é que eu vou fazer a reforma? O interessante é que para olhar para dentro de você, tem que ter muita coragem e muita humildade para reconhecer que você não é autossuficiente. É aquela pessoa que está com um problema em casa e você convida para vir na casa espírita e ela diz: eu não preciso que os mortos resolvam meus problemas. Está mal da coluna, eu reclamo, mas é orgulhoso e não vai procurar um médico. Está cometendo um erro, sabe que está errado, mas não dá o braço a torcer e continua teimando e gerando sofrimento por orgulho. E principalmente nós gaúchos, temos muito essa coisa de é bom ter orgulho, né? Os mais antigos falam isso: eu tenho meu orgulho. Eu tenho um parente, eu vou preservar o nome dele, mas é mais velho, já desencarnou. Ele tinha bigodes fartos. Os mais antigos tinham aqueles bigodes. E ele teve uma doença, a gente hoje sabe que é o estresse, que já era meio carequinho, assim, começou a cair todo o cabelo, abriu umas brechas assim, ficou meio feio. Ele teve herpes zoster no rosto, quem sabe da área da saúde, herpes zoster é uma doença bem danada, teve na metade do rosto. Ele chegou ao cúmulo de dizer: se um dia cair o meu bigode, eu me mato. E ele se mataria se caísse. Tanto que um período depois ele entrou em depressão, tentou numa noite 4 vezes suicídio e não conseguiu. Então, se uma pessoa está dando sinal de suicídio, gente, sinal amarelo, vai ser de brincadeira. Porque isso está escondido em algum local aqui dentro, é escondido. Então, falou em suicídio, acende o sinal amarelo. E umas pessoas diziam: nossa, que homem de coragem, tá vendo? Ele se mata, esse é mesmo, o homem orgulhoso, aquela coisa, né? Eu olhava assim, coitadinho. Dava mais piedade, assim, compaixão, né? A ver a fragilidade do homem. Não vou dizer que ele era um covarde, como alguns dizem, mas a fragilidade. Porque é uma pessoa que está com um problema, não está sabendo resolver, ele opta, ele acredita que fugindo da briga, entre aspas, briga, né, gente? É a solução. Fugindo daquela situação que incomoda, ele iria ficar numa condição melhor. Isso é realmente coragem? A coragem de enfrentar as dificuldades da vida? Ou covardia? Então, cuidado quando a gente usa a palavra, a expressão, como é bom ter orgulho. Orgulho nunca é bom. Nunca. Porque você se coloca acima dos outros, né? E também humildade não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Quem gosta de acompanhar futebol, é muito comum ver as entrevistas dos jogadores que cresceram na vida, né? Eu vim de uma família humilde. Quero dizer pobre, materialmente e financeiramente. Mas não necessariamente humilde, no sentido da palavra. Eu que sou de Viamão, eu conheço alguns arrozeiros de Viamão, que são multimilionários. E são pessoas muito humildes mesmo, não são simplórias, são humildes, simples. Enquanto eu conheço pessoas que são paupérrimas e que têm uma arrogância, uma empáfia, que só a reencarnação explica. As rainhas da França reencarnado hoje, como pessoas que vivem na penúria. Então, humildade não tem nada a ver com dinheiro. Humildade é um estado de espírito. De espírito. E nós vamos chegando no segundo andar. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A virtude que Jesus nos propõe desenvolver é a resignação. A paciência. São palavras diferentes, mas está no mesmo contexto. Tem uma oração que eu gosto muito, nós que trabalhamos já com grupos de auxílio a dependentes químicos, alguns devem conhecer, que diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não consigo modificar.
coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Porque aqui, quando diz que bem-aventurados os aflitos, parece que você sofrer é bom. Mas o sofrimento em si não é bom. Quem gosta de sofrer está com algum problema psicológico. Entretanto, acredito que muitos de nós aqui teve algum momento da vida que teve um momento de sofrimento que você conseguiu ultrapassar e tu diz, depois daquela época que eu vivi aquilo, parece que eu fiquei calejado, eu fiquei mais forte. Então, quando você está com um problema que você sabe administrar, saber sofrer, se resignar, você cresce. Voltando à oração da serenidade. Então, nós podemos dizer que existem 2 tipos de sofrimento na nossa vida. O primeiro sofrimento é aquele que nós conseguimos modificar, depende de nós modificar a situação em que nós nos encontramos. Por exemplo, dizem que nós estamos numa crise, né? Para muitos a crise vira oportunidade. Nós estamos numa crise. Daí o Guilherme fica desempregado, graças a Deus não está, mas fica em casa, uma segunda-feira de tarde, vendo televisão, sentado no sofá o dia inteiro, reclamando, vida cruel, ninguém me dá um emprego, eu estou aqui, ninguém me ama, ninguém vem bater na minha porta me oferecer uma oportunidade. Será que esse sofrimento é Deus que está me castigando? Ou é algo que compete a mim me movimentar a fim de sair dessa situação? Buscar aperfeiçoamento técnico, criatividade, contatos, currículos, enfim. É uma dor, um sofrimento, porque eu não estou conseguindo viver com dignidade, que compete a mim fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Estou sofrendo de problema de saúde, mas eu não procuro médico. É Deus que está te castigando, é você que tem que se movimentar a fim de fazer a tua parte. Então esse é o primeiro tipo de sofrimento que compete a nós modificar. Só que há um segundo que nós pedimos, serenidade para aceitar, que é aqueles que nós não temos força, não depende somente de nós mudar. Que é, por exemplo, uma doença que não tem cura, a perda, entre aspas, porque a gente não perde, de um ente querido. Algum momento na nossa vida que a gente passa por uma situação que nós nos resignamos. Nós literalmente entregamos a Deus e nos sujeitamos à vontade dele. Mas sempre buscando fazer a nossa parte. Para chegar à terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança está relacionada ao nosso centro de força esplênico, aos rins, à filtragem das emoções. Interessante, as pessoas que geralmente sofrem de depressão estão com mau funcionamento desse centro de força. Isso pode ser o tema de uma outra conversa, seu Edmundo. Tá? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual é a virtude que Jesus nos propõe desenvolver? Qual é a virtude do manso? É a mansuetude. Interessante que Jesus diz, eles herdarão a terra. Qual é a terra que os mansos vão herdar? Existem 2 níveis também. O primeiro nível é a terra interna, somos nós mesmos. Quando nós não somos mansos, nós não conseguimos nos controlar, nós não herdamos o que realmente nós somos. Muito comum, a gente já ouviu algumas vezes, e já vivenciou isso, você está numa discussão, perde a cabeça, discute com uma pessoa, agride ela verbalmente, insulta, depois diz, me desculpe, eu falei sem pensar. Desculpa, falei sem pensar. Mentira. Língua não tem cérebro. Se falou foi porque pensou. O que não conseguiu foi se controlar. Você não conseguiu ser quem você é de verdade. A raiva te levou para onde ela quis. E você acabou se decepcionando, vendo as consequências da ação. Então a proposta é que te herda, te controla, aprende a se domar. Só que também há um segundo nível de herdar a terra, que é esse momento que nós estamos vivendo de transição planetária. Nós sabemos que os espíritos que se comprazem no mal, está lá na Gênese, aqueles que fazem o mal pelo mal, não habitarão mais o planeta. Vamos tentar entender isso melhor. Quais eram os seres que habitavam a Terra antes do ser humano? Os dinossauros, Os dinossauros eram seres mais brutos ou mais mansos que os homens?
mais brutos. Se bem que a gente vê os dinossauros na rua hoje em dia, né? Eu vim de Viamão de carro para cá, a gente vê às vezes no trânsito, na fila do mercado. Quantas vezes nós não somos dinossauros com os colegas de trabalho. Enfim. Veio um meteoro, deu um acidente geológico, enfim. Os dinossauros foram extintos e veio uma raça um pouco mais mansa que a raça humana. Esse é o processo de evolução. Agora nós estamos passando novamente por um estágio, onde esses espíritos que não conseguem, ou pelo menos não se interessam em buscar por isso, que se comprazem pelo mal, serão então exilados para mundos do seu estágio evolutivo. Não mais por um acidente geológico, como não será em 2012. Não tem nada a ver com isso. Por uma questão vibratória, os espíritos não conseguirão se manter no planeta. Para chegarmos na quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede está ligado ao nosso centro de força gástrico, do nosso aparelho digestório, muito ligado à doação de energias. As pessoas que trabalham no passe, nas irradiações, sentem muito o centro de força trabalhando. Interessante que Jesus diz: o que tem fome e sede. Por isso que ele fala da multiplicação dos pães. Aquele que beber da fonte viva do meu evangelho não terá mais sede. Porque as 3 primeiras bem-aventuranças são virtudes que só depende de nós desenvolver: humildade, resignação e mansuetude. Mas Jesus sabia e sabe que em algum momento da nossa evolução, sozinho nós não daremos conta. Então, das 8 bem-aventuranças, quando a gente chega na metade, na quarta, no meio da escalada, é necessário nós nos conectarmos com as forças espirituais, com a espiritualidade superior. Então, nós temos que desenvolver a fé. Essa virtude, essa bem-aventurança, é para nós desenvolvermos a virtude da fé. E é tão interessante isso, amigos, porque a gente fala em espiritualidade. Eu conheço uma pessoa que ele é um monge budista lá do Rio de Janeiro, e ele está com câncer no esôfago. E ele diz assim: Guilherme, eu tenho dores horríveis, mas eu estou em paz. Aquela questão, né, que a gente não sabe definir se isso é correto dizer, mas para dar uma ideia, que a dor é física e o sofrimento é psicológico. Ele diz: meu corpo dói, mas eu estou em paz. É um homem que desenvolveu a sua espiritualidade. Em inúmeros estudos a gente percebe de pessoas que estão com o mesmo nível de câncer em fase terminal no hospital, aquela pessoa que é ateu, materialista, que não acredita na vida após a morte, nunca praticou sua religiosidade, tem um sofrimento muito maior do que aquela que desenvolveu, que buscou, que reflete. Os dois têm o mesmo nível de dor, mas parece que quando você desenvolve a espiritualidade, você consegue passar por aquilo com mais brandura, com mais dignidade. E desenvolver espiritualidade é muitas vezes o nível que nós nos encontramos. Você já conquistou tudo materialmente para Deus. Tudo. Mas sente a vida um vazio. Temos amigos que as próximas gerações não vão precisar trabalhar. Tem tudo que você possa imaginar e desejar materialmente falando. Mas só consegue dormir tomando um Rivotril ou um Alprazolam. Será que ele está em paz? Será que somente depositar a sua fé nos bens materiais traz paz? O que o Edmur leu agora na introdução da nossa fala. Daquela pessoa que sente um vazio enorme, daí vem na casa espírita, desenvolve a sua espiritualidade que o preenche. Então essa bem-aventurança é para nós nos atentarmos para isso. Para chegarmos na quinta: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Talvez seja a lição mais difícil trazida por Jesus, que é para a gente desenvolver o perdão. Misericórdia, né? Córdia ligado ao coração, ao centro de força cardíaco. O perdão é a lição mais difícil, por isso que Jesus deixou por último na cruz, quando ele diz: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem.
Só que a gente tem o hábito de achar que perdoar é esquecer. Você esquece a ofensa, mas a situação você não esquece. E é bom que não esqueça. Se você vai no comércio, por exemplo, e alguém te passa para trás, você esquece, o que vai acontecer 2 dias depois? Tu vai cair no mesmo golpe. Então, você não vai esquecer, vai ficar no teu inconsciente, a gente chama de reflexo condicionado. Se você não trabalhar o sentimento, aquilo vai voltar. Eu joguei futebol no Uruguai na minha adolescência e foi um momento muito especial na minha vida. Eu usei um perfume muito característico naquele período. Só naquele período. Depois vim pra cá de novo, tal. 15 anos depois, se eu passar na rua e eu sentir o mesmo cheiro do perfume, toda aquela emoção daquele período volta. Aquele casal que está há 30 anos juntos, mas ouve a música do primeiro encontro, aquela paixão volta. Porque está no inconsciente guardadinho, você não esquece. Então, se eu briguei com uma pessoa, discuti, a pessoa me feriu, e eu deixar de ver ela, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas se eu não trabalhar meu sentimento e ver ela depois de 30 anos, todo aquele sentimento vai voltar. A raiva, a indignação, o sentimento de vingança. Então, perdoar não é simplesmente esquecer, deixar na gaveta e não quero ver que isso existe. Não, perdoar é compreender. Trabalhar em empatia, compaixão. Gandhi disse certa feita, ele que foi o grande, vamos dizer, entre aspas, libertador da Índia e do Paquistão, né? Libertou 600 milhões de pessoas do jugo britânico, através do satyagraha, da não violência, né? Do protesto pela paz, em ações de paz. Um repórter americano perguntou para ele certa feita, Gandhi, quantas pessoas já perdoou? O Gandhi direto disse, nenhuma. O repórter, vai sair no noticiário, né? Como assim? Tu que fala de paz, de não violência, um líder espiritual nunca perdoou ninguém? Ele olha sereno e diz, eu nunca perdoei ninguém porque eu nunca me senti ofendido. Então, para ver perdão, nós conseguimos concluir que há mágoa, há orgulho ferido. Então, quando você perdoa, o beneficiado não é aquele que é perdoado, é você que se livrou da mágoa. É você. A pessoa não está nem aí. Você se livrou da mágoa, você se liberta. Por quê, gente? Vamos trazer de uma forma bem didática. Vamos supor que um casal briga. Bem comum. Um discute com o outro, fala aquela coisa sem pensar, abriu um corte. Magoou. A mágoa é o corte. Doeu. Não mente que não dói, dói. Admite que é melhor. Não esconde isso para não gerar doença no futuro. Tá? Só um pouquinho, machucou. Machucou e eu estou irritado, estou muito irritado. Está doendo. Quando você abre um corte, cicatriza do dia para a noite, a não ser que tenha um bom médio de cura, né? Mas não cicatriza, vai ter que fazer ponto, passar medicação, botar curativo, vai demorar um tempo. Se for diabético, demora mais para cicatrizar. Então, se há ofensa, há o corte, há a mágoa, o afastamento até às vezes é necessário. Olha, tu me ofendeu, tu me insultou, estou de cabeça quente, eu vou lá para a praia, vou para casa de campo, vou vir para o centro espírita ficar um pouco aqui, porque eu tenho que esfriar a cabeça, porque senão eu vou fazer uma besteira. Deixa eu lá respirar um pouco, baixar, reavaliar a situação, se colocar no lugar do outro, conversar com um amigo, procurar um psicólogo, um psiquiatra, vir tomar um passe, um atendimento fraterno. Busca elementos para você se manter e conseguir entender a situação. Mas é necessário voltar. Você só vai poder dizer que perdoou quando olhar a pessoa cara a cara e dizer, eu não tenho mágoa contra ti. Daí a gente pode dizer que realmente nós conseguimos perdoar. Para chegarmos na próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ligado com o centro de força laríngeo, a nossa expressão, da comunicação e da espontaneidade. Limpos, puros de coração. Com o tempo nós vamos sofrendo, vamos ficando melindrados, desconfiados, e nós vamos desenvolvendo máscaras.
É natural. Eu vou para o meu emprego, meu serviço, eu ponho uma máscara. Eu vou para o meu clube social que eu frequento, eu coloco outra máscara. Eu venho para a casa espírita, eu coloco outra máscara. Às vezes aqui eu sou um bonzinho. O espírita piegas, às vezes. Mas é uma condição. E eu chego em casa e eu não sei quem eu sou. Dentro da minha casa, minha namorada não precisa de um palestrante espírita, do jornalista, do médico, do médium. Lá dentro ela precisa de um marido. Daí eu estou com a máscara do médium, porque você coloca uma máscara, não é falsidade. A máscara é a persona do médico. E eu chego em casa e esqueço quem eu sou. Daí eu quero viver dentro de casa o que eu vivo no meu trabalho. Daí é conflito. Então, a proposta de Jesus nessa bem-aventurança é você ser quem você é. A virtude das crianças, deixarem as minhas criancinhas. Só que o espontâneo não é fazer o que dá bem entender, né? Da pessoa se torna inconveniente ou comete sincericídio. Mas é você simplesmente ser o que você é. Fazer uma palestra como você faz realmente, sem se preocupar muito em formas, em técnicas de oratória que te engessam. Seja você mesmo, sem vulgarizar o trabalho. Porque tu acaba sendo um personagem. E tu acaba esquecendo quem realmente tu é. Então, limpar a pureza de coração é tirar, quando você vai limpar a sua casa, tira as coisas que não servem. Os infortúnios ocultos que a gente acumula no nosso armário, que não servem para nada, e está lá só para bonito. Renova, tira a sujeira da tristeza, da mágoa, abre espaço para novas coisas. Quando você limpa, você clareia as coisas na tua frente, você consegue ver mais longe. Nessa bem-aventurança, Jesus nos propõe a ver a vida de uma forma mais cristalina. Já estamos chegando no topo do monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Qual é a virtude do pacificador? É o oposto do egoísta, é o altruísta, é o altruísmo. Mas por que o altruísmo? Porque a pessoa que promove a paz não promove a paz para si. Ela pensa na paz de todos. Quem pensa em todos é o altruísta, ligado ao nosso centro de força frontal, à mente, à glândula da mediunidade, ao sistema que coordena todo o nosso sistema nervoso. Mas por que a pacificação tem a ver com a mente? Qual é a relação que a gente faz? Como é que eu vou querer a paz no mundo fora se eu estou em guerra aqui dentro? Posso vir aqui fazer um lindo discurso sobre a paz, lindo, maravilhoso. Mas vou ser realmente um agente da paz se eu estou em guerra aqui dentro? Então, a paz começa aqui. A virtude que Jesus propõe nós desenvolvermos essa bem-aventurança. E para chegarmos no topo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é a maior de todas as virtudes. Alguns dizem que é a união de todas as virtudes, que é a caridade. Ligado ao nosso centro de força coronário, o oposto do básico. O básico vai captar as energias oriundas da Terra. O coronário, as forças sutis e espirituais. Por isso que você toma o passe com a imposição de mãos sobre a cabeça. Não precisa dar passe no corpo. Se tem centro espírita que faz, respeita-se, mas não há necessidade. Toma passe aqui e ele distribui para todo o organismo. É como você está com uma infecção no joelho e o médico te dá antibiótico. Tu não toma antibiótico pelo joelho, né? Toma pela boca, vai cair no teu sistema sanguíneo e vai espalhar pelo corpo todo. O passe é a mesma coisa. Mas por que a caridade? Fora da caridade não há salvação. E fazer a caridade é fazer todo o bem ao próximo, com a indulgência e o perdão, sem esperar receber nada em troca. Absolutamente nada. Nem mesmo um muito obrigado. Jesus falou para a gente se amar e recebeu a cruz. Então é fazer o bem pelo bem do próximo, sem esperar nada em troca. Nós temos um amigo lá do Bezerra de Viamão,
Vamos usar o pseudônimo de Seu José. Seu José, ele teve um filho cadeirante da minha idade, assim, quase 30 anos. Nasceu com uma formação na coluna, desde pequenininho ele é cadeirante. E ele pegou muito jeito de cuidar de uma pessoa com as limitações físicas, né? Enfim. E uma vez ele estava no centro de Porto Alegre e viu um senhor já bem idoso, com problemas nas mãos, numa cadeira de rodas, lá na Voluntários, empurrando a cadeira daquele jeito, né? Conduzindo a cadeira. Se bem que é de estranhar, porque as ruas de Porto Alegre foram feitas para cadeirantes, né? Parelhinhas, as pessoas dão lugar para o outro passar, tem as saídas perfeitas, né? Mas o seu José estava lá e viu aquele senhor com dificuldade, não pensou duas vezes, né? Lá atrás, botou a mão na cadeira e já começou a empurrar. Qual não foi a surpresa quando esse senhor vira para trás, olha bem para a cara dele e diz: quem foi que pediu a tua ajuda? Tira as tuas mãos agora! E começou a xingar o seu José de tudo que foi nome. Até a agressão física ele fez, eu soco na mão dele. O seu José, que era descendente de alemão, subiu aquele vermelhão assim no pescoço, no rosto, na orelha, e saiu esbravejando, né? Não xingou o homem, mas saiu esbravejando. E gente ingrata, a gente vai ajudar, ainda por cima recebe isso. Tá? Quando ele parou, ele se deu conta: não, peraí. O que eu estou reclamando? Eu não estava lá para ajudar o homem? Não estava lá pelo bem dele? O que eu estou reclamando? Será que essa dor, essa raiva que eu não estou sentindo, não é o meu orgulho? Porque na verdade eu queria receber um muito obrigado dele? Como o Senhor é bondoso. Ou para mim caminhar desfilando com cadeirantes na Voluntários, para as pessoas passarem e disserem: olha, o mundo não está perdido, tem pessoas boas, só pode ser espírita. Será que no fundo não é isso? Isso é recompensa, é fazer o bem esperando receber algo em troca. É fazer o bem sem esperar nada em troca. Nem por isso nós vamos deixar de agradecer, né? A gentileza, se a pessoa nos faz um favor, obrigado. Mas se ela não agradece, tudo bem. Vou contar outro caso. Eu estava esses dias dirigindo, trânsito aqui para chegar até a federação de manhã. Daí estava de carro ali, aquela coisa, e apressado, e já meio, né? Daí uma pessoa queria sair assim do estacionamento. Daí eu parei o carro, fiz sinal: não, pode passar. E ela passou e foi. Eu olhei: nem para dar um tchauzinho, agradecer, né? O que é isso? Estou fazendo um bem esperando alguma coisa em troca. Olha a nossa carência de querer receber alguma coisa. É tão importante isso de caridade, pessoal, e essa afirmativa que Jesus nos traz, porque hoje a ciência explica que quando você faz a caridade, você ativa regiões no cérebro ligadas à recompensa e ao verdadeiro prazer que nós temos. Então, quando você faz alguma coisa para alguém, você doa, a tua sensação biológica de prazer é muito maior daquele que recebe. Quando você recebe uma coisa, você tem um prazer. Mas quando você doa, essa sensação é muito maior. Quando você, por exemplo, ganha um presente, é muito bom ganhar um presente. Mas quando tu descobre, por exemplo, que a Claudinha, ela quer muito um presente, e você reúne o pessoal do céu e diz assim: gente, ela quer aquilo, vamos fazer uma vaquinha e dar um presente para ela, e tu faz uma surpresa, aquela pessoa chega: não é muito mais legal do que receber? Pelo menos para mim, porque você dá mais prazer do que receber. É aquela pessoa que trabalha o dia inteiro na casa espírita, às vezes se priva de estar com a família em momentos de lazer, porque tem que evangelizar as crianças aqui domingo de manhã, e daí você mexe cadeira, passa a noite em claro, não sei o que, teu corpo está cansado, está dolorido, parece que botaram no liquidificador, dolorido, mas só numa paz, uma alegria de espírito que nenhum outro prazer daria. Essa é a caridade verdadeira. Essa é a sensação. Por isso que Emmanuel, no livro Janela para a Vida, lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Fernando Vorme, um gaúcho aqui de Guaíba, quando encarnado, entrevistou o Chico, Emmanuel através do Chico, e perguntou certa feita: por que na Segunda Guerra Mundial os problemas de doenças mentais diminuíram, os índices diminuíram ao invés de aumentar? Olha que pergunta inteligente. Porque na guerra, na dor, na perda,
na fome, no frio, no sofrimento, a ideia é que um problema mental iria aumentar, né? Por que diminuía? E o Emmanuel diz, porque as pessoas naquela época eram mais caridosas entre si e adoeciam menos. O pouco do feijão que o Guilherme tinha não era só do Guilherme. Ele dava um pouquinho para a Letícia, para a Claudinha, para o Lourenço, para o Edmur, para o Rodrigo. O pouquinho de carne que o Edmur tinha, não ficava só com ele, ele dava um pouquinho para cada um. O pouquinho de retalho que eu tinha não era só para mim, era para todos. As pessoas se ajudavam. A gente vê na crise que nós vivemos, gente, como as pessoas estão mais fraternas. Isso poucas pessoas se dão conta disso. Na hora que o bolso aperta, a gente tem que sair do salto, botar as sandálias da humildade e a gente convive mais. Pense nisso. Então os índices de doença mental diminuíam, porque as pessoas eram mais caridosas. Então quando você é caridoso, você vive mais, melhor, com mais saúde, com mais harmonia. E passa pelos problemas com mais serenidade. Então nós chegamos ao topo do monte. Tem espíritos que já conquistaram, já chegaram lá e que nos conduzem. E nós estamos no caminho, sempre auxiliados por outros. A gente sempre termina com uma historinha, para ilustrar bem tudo que a gente falou. Não sou Forrest Gump, mas gosto de contar histórias. Conseguiram entender? A história do Zé. Está no Momento Espírita, no CD da Federação Espírita do Paraná, que conta a história de um mendigo, de um andarilho chamado Zé. O Zé não tinha nada e não tinha ninguém. Mas todos os dias ao meio-dia, ele ia até a igreja no centro da cidade, ia até o altar, se ajoelhava, ficava alguns minutos e logo ia embora. Todos os dias ele fazia esse procedimento. O sacristão que cuidava da igreja começou a ficar desconfiado. O que será que ele está vindo fazer aqui todo dia? Ele vai me roubar alguma coisa. Tem objetos de valor no altar, ele vai vir roubar. No outro dia, quando o Zé entra na igreja, o sacristão se aproxima, irônico, e pergunta: com licença, cavalheiro, o que o senhor vem fazer na igreja? O Zé olha com toda a humildade, com toda a espontaneidade e diz: eu venho orar. O sacristão olha mais desconfiado assim: mas orar? Eu vejo que o senhor não fica nem um minuto aqui. Que prece é tão rápida essa que o senhor faz e logo vai embora. E o Zé diz: é que eu não sei fazer essas preces longas com palavras difíceis que vocês fazem. Eu simplesmente venho, me ajoelho e digo: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. E vou embora. O sacristão ficou envergonhado pela fé que aquele homem tinha maior que a dele. E percebeu que no outro dia o Zé não voltou mais. Não apareceu. Ele pensou: será que o Zé ficou ofendido com o que eu falei? Não, o Zé já tinha perdoado. Era misericordioso. O Zé tinha sofrido um grande acidente, um gravíssimo acidente, e teve que ficar na UTI do hospital pelo SUS ainda. Teve que se resignar muito. Muito resignado. É verdade. Passei por uma desses dias bem delicado. Mas o mais interessante, que a ala em que o Zé ficou, foi que começou a apresentar os melhores resultados de melhoras físicas. Porque o Zé era alegria em pessoa. Ele era altruísta, não pensava só no bem-estar dele, pensava no bem-estar de todos. Ele conversava com aquelas pessoas e dizia: não, tu vai ficar melhor. Não, mas tu vai sair dessa. Vai, tenha fé, tenha esperança, as coisas vão modificar, vamos lá. Ele conseguia contagiar todo mundo. O máximo que vai acontecer, tu vai morrer. O máximo. A gente sabe que a morte não existe. A gente tem que valorizar a vida, né, gente? Não buscar a morte, suicídio não. Mas saber que a morte é um processo natural. O máximo que vai acontecer é isso, mas vai continuar vivo depois. E assim ele ia. Até os médicos iam se aconselhar com o Zé. Ah, Zé, minha vida está difícil. O Zé olhava a tua e a minha, mas tudo bem. Ia lá conversar.
Até um dia uma enfermeira muito amigo dele não resistiu. Chegou assim: ô Zé, qual é a receita, Zé? O Zé olhou: como é que tu consegue ser assim, tão alto astral? Da situação que tu tá de saúde, financeira, social, enfim, como é que tu consegue ser assim? O Zé olha: é aquela visita que eu recebo todos os dias. A enfermeira levanta a sobrancelha: visita, Zé? Eu vejo que a cadeira das visitas que estava perto da tua cama nunca veio ninguém te ver, sempre está vazia. Que visita é essa? E o Zé diz: sim, todos os dias, ao meio-dia, ele se senta na cadeira e diz: pois é, eu sou Jesus e eu vim te visitar. Todos os dias, amigos, ele vem nos visitar. Todos os dias ele bate a porta do teu coração, querendo entrar. Agora compete a nós abrir a porta para esse visitante e recebê-lo. Porque quando nós resolvemos encarnar neste planeta, nós ficamos sob a tutela dele. E ele disse que ele era um bom pastor e que nenhuma ovelha vai se perder. Nenhum de nós vai ficar para trás. Apesar de ninguém poder voltar no tempo e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro.